Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na terceira parte, as curas espirituais. Na questão 8, qual a importância da fé para quem busca a cura espiritual? Dr. Ludwig responde: a fé abre o campo energético que nos liga ao Pai Maior e à espiritualidade. A fé movimenta forças interiores que favorecem as atividades que desenvolvemos. A própria ciência terrena já comprova o grande poder que a fé exerce em pacientes que, lutando contra suas moléstias, se apegam a Deus. Referência doutrinária. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que consideraríeis milagre. Então, aqui o que ele diz é que a respeito da fé é super, mega importante a pessoa desenvolver a sua fé para que ela vá buscar a cura. E a gente tem estudado o livro inteiro sobre isso. Se a pessoa não tiver uma noção do que ela está indo fazer durante uma cirurgia espiritual, se ela não estiver bem esclarecida, que depende mais dela do que de qualquer outra pessoa a sua própria cura, e essa cura depende muito dos seus pensamentos, dos seus sentimentos bons, e para que se tenha sentimentos e pensamentos bons é necessário estar ligado com o Criador, e para estar ligado com o Criador é necessário o quê? A fé. Então não existe milagre, né? Quando dizem a respeito de milagre é como se estivessem fazendo uma piada, né? Mas não é o que ocorre. Nós estudamos o livro até aqui, dizendo o tempo todo que milagres não acontecem. Tudo tem uma causa, tem uma explicação. E geralmente ligadas aos fluidos que nós emanamos, né? Na nona questão. O que ocorre quando um indivíduo recebe o passe? Dr. Ludwig responde: o passe é uma transfusão de energia. Tem por finalidade auxiliar nas desarmonias físicas e psíquicas, no equilíbrio das células e tecidos. Para um exemplo mais próximo, chamamos aqui no plano espiritual de hemodiálise espiritual, onde as energias deletérias que precisam ser manipuladas são tratadas. Na referência doutrinária, a vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode igualmente modificar as propriedades dela, dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em maior ou menor grau. Então, dentro do tratamento de passe, a pergunta é: o que acontece quando tem o tratamento de passe? Sai uma magnetização, fluidos das mãos do médium. Muitas vezes pode ser através da sua condensação de energia, né, da sua transfusão de energia ao assistido, sempre auxiliado pelo plano espiritual, ou até mesmo essa transfusão direta que vem do plano espiritual e que passa pelo médium, que é apenas um condutor daquela energia. Então nós vimos também algumas partes desse livro falando que o passe nada mais é do que a transmissão, ou como ele usou o termo aqui, transfusão, né? Como se fosse uma hemodiálise espiritual. É uma transfusão de energia, para limpar aquela energia que tem deletéria, de pensamentos, de sentimentos ruins da pessoa, vai limpando, tirando aquilo e colocando uma nova energia. Como esse passe pode ser duradouro na pessoa? Nós também já estudamos. Tudo vai depender da permanência de pensamentos bons, de sentimentos bons, para que ela possa utilizar
esse tratamento, né, de uma forma positiva que dure até o próximo passe, até chegar o dia que ela não tem mais a necessidade do passe. Tem pessoas que vão numa casa espírita para tomar passe. Não vê a hora de acabar a palestra para tomar um passe. E se o passe for primeiro que a palestra, ela toma o passe e vai embora. Porque ela vai só na intenção do passe. Ela não tem a fé em movimento, ela não tem pensamentos bons, ela não tem sentimentos bons, ela tem o egoísmo achando que a espiritualidade está ali para trabalhar e acabou. Eles estão ali para servir a bonita, a pessoa, né? Então, assim, nós temos que ter a consciência que a espiritualidade trabalha por nós, sim, em forma de caridade, não por obrigação. E que esse trabalho que eles fazem é apenas um paliativo, mas o trabalho maior é exigido de nós. A nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para Deus, tem que estar voltado para as coisas boas. Hoje eu vou contar um episódio que me aconteceu, né? Eu e meus casos de Uber. Eu fui para a hidroginástica com a sensação que as pernas não iam ficar firmes na rua, com aquela sensação de medo, de que minhas pernas hoje não fossem me obedecer. E aí eu fui para a hidroginástica, fiz o exercício mais ou menos, não consegui render muito nas atividades que a professora colocou e já faço a hidroginástica como forma de tratamento, por conta da comorbidade chamada poliomielite, que é a qual eu tenho. E aí, no final, quando terminou as atividades, eu abracei a professora, falei para ela, a senhora não tem culpa, porque ela fica se culpando que eu não consigo realizar a atividade. A senhora não tem culpa, eu também não tenho, de certa forma, mas tenho porque fui eu que trouxe essa doença para mim. Então agora a gente faz o seguinte, quando dá eu faço, quando não dá a gente dá risada, porque eu tenho que levar pelo menos no bom humor, né? Entrei pro vestiário e conversando com uma amiga lá dentro, eu acabei passando para ela um pouco da situação que eu estava vivendo hoje de manhã, um pouco do receio das pernas não estarem obedecendo. Nisso me emocionei e eu não estava com intenção nenhuma de hoje dar uma voltinha. Sempre, uma vez por semana eu dou, mas como essa semana eu tenho umas tarefas para fazer, falei, não, essa semana eu não posso dar voltinha, então hoje eu não vou. Mas lá no vestiário, conversando com essa amiga, eu tava assim, tão baqueada com a história da perna, porque às vezes dá isso, né? Não é o tempo todo que você, né, fica bem. E aí eu falei pra ela, eu acho que eu vou acabar dando uma volta assim. Chegou lá fora, eu olhei pro aplicativo, o aplicativo olhou pra mim, falei, eu vou pedir um Uber, eu vou ali em São Bernardo, é aqui do ladinho, eu vejo um pouquinho da represa e volto. Aí pedi o Uber para ir para a represa, mas o carro estava tão confortável, limpinho, o rapaz estava dirigindo tão direitinho que deu gosto. No meio do caminho eu falei para ele assim, rapaz, eu vi uma placa ali escrito litoral. Aqui vai sair lá em Santos, não vai? Ele falou, vai, dona. Eu falei, eu vou mudar aqui pro litoral. Te impede de fazer alguma coisa? Eu vou te atrapalhar? Ele falou, não, eu vou. Aí nós fomos lá para Santos. Só que eu falei para ele, eu não conheço muito essa região de Santos. Eu conheço mais Bertioga, Caraguá, mas pro lado de Santos não. Ele falou, eu vou te levar num lugar, a senhora quer ver mato, né? Eu falei, eu quero ver mato que eu vou tirar foto, eu vou respirar. Aí ele me levou pro Mirante de Itararé. Não sei se vocês conhecem. Eu nunca tinha ido. Para mim foi novidade. E tudo que é novidade, o que acontece com a gente? Parece que limpa tudo que tá dentro da gente e entra uma informação nova. Toda imagem que eu tenho de praia caiu por terra quando eu vi aquela visão do Mirante de Itararé. Porque era algo novo, que dentro de mim não tinha. E naquele momento eu estava precisando de algo novo, ou seja, eu tomei um passe, não da espiritualidade, não desprezando o trabalho deles, que é em qualquer lugar, mas o ideal é dentro de uma casa espírita, através de um médium e coisa e tal. Mas eu tomei um passe ali, naquele mirante, quando sai aquelas informações do tipo, eu acho que a minha perna vai travar, eu não tô bem, eu não consegui fazer o exercício, a semana mal começou e já começou desse jeito, sabe aqueles pensamentos negativos? Naquele momento que eu tive aquela visão,
do mar, das rochas, a água batendo nas rochas, sabe? Uma visão assim, que o meu marido já tinha me mostrado em 1990, e lá na Praia do Jacaré, que a gente, na época, eu andava, eu corria, pulava, e a gente foi no meio de umas pedras e eu vi ele nadando com umas tartarugas. Então, a visão que eu tive foi muito semelhante àquela que eu tive em 1990. Olha só quanto tempo. Vendo rochas sendo, né, levadas ali, dando aquelas pancadas de onda, né? E um silêncio maravilhoso, que era só a água que eu ouvia batendo nas rochas. Então, assim, aquele momento esvaziou tudo que estava de ruim dentro de mim. E entrou aquela sensação de natureza, de revigor, de paisagem linda, de algo assim grandioso que o homem pode tentar fazer, mas nunca vai ser igual. Que é só Deus que é capaz de fazer aquilo ali. E aí, quando eu pensei firme em Deus, quando eu pensei firme naquelas rochas que estão aguentando aquelas burdoadas daquelas ondas, eu falei, caramba, é isso. Eu preciso ser como essa rocha, eu preciso ser forte, porque vai vir burdoada. Eu preciso entender o que essa situação quer trazer para mim. E eu entendendo, eu vou saber passar. Então, naquele momento ali, parece que a espiritualidade estava batendo um papo comigo. Porque eu me abri para aquela situação. Eu deixei aquele ar limpo entrar nos pulmões. Aqueles pensamentos sobre Deus, divindade, criação, as criações em geral, inclusive eu. Como uma sementinha de mostarda ali no meio de tudo aquilo. De estar aquela grandeza toda, quem sou eu? Mas ainda que eu seja pequenininha, Deus estava me vendo ali. E eu estava sendo amparada. Mas antes de ser amparada, eu senti, eu me abri para aquilo. E foi mágico, gente. Eu sou Santo Tomé, quando eu falo as coisas é porque realmente é. Foi muito mágico. E as pessoas vão para a praia para sujar areia, para fazer bagunça. Não tem a ideia do que seja aquilo ali. De verdade, a maioria das pessoas não sabem o que é contemplar, sentir a natureza, estar de bem com Deus. Acha que isso é quadradice, a pessoa é beata, a pessoa agora só sabe falar em Deus. Se você começar a falar da natureza pelo olhar da religiosidade, pela fé, as pessoas vão te julgar. Então a nossa fé ela é abalada o tempo todo. Mas a nossa fé tem que ser que nem uma rocha, que toma bordoada, mas não sai do lugar, não. Tá ali, firme. E como uma rocha também tem que ser diante das situações. A gente tem que ser firme. A gente tem que acreditar que as situações não vêm à toa. Se foi algo causado por nós, e geralmente é, nós temos que saber bem passar. E passar de cabeça erguida. E a gente só consegue passar de cabeça erguida diante das nossas necessidades se a gente falar assim, eu sou filho de Deus. A gente só consegue manter a cabeça erguida se a gente realmente entender que somos filhos do Pai, do Criador. Porque enquanto a gente não entender essa fala, eu sou filho, filha de Deus, a gente vai sempre se achar menos, como eu hoje me achava um grãozinho um grãozinho lá de mostarda, uma sementinha. E aí eu falei, não, mas mesmo eu sendo uma sementinha, ele tá me vendo, que ele tá mandando essa mensagem para mim. Então a gente não pode duvidar da existência de Deus, nós não podemos duvidar que somos amparados pela espiritualidade, que nós temos essa grandiosa natureza que é para contemplar, para a gente poder estar no meio dela, para ela acolher a gente, não para a gente destruir. E diante dessa energia maravilhosa que é, do que é natural, do que é de Deus, a gente consegue limpar muita coisa que está aqui dentro, que a gente sujou. A mesma coisa é um passe. Se você vai para tomar um passe, vai aberto para receber um passe. Mas vai com essa ideia de sentir,
de ter Deus dentro de você e que Ele vai te ajudar a se firmar como uma rocha. Que aquele passe é uma injeção de ânimo que você está ganhando para melhorar tudo que está errado dentro de você. Desde o físico, psicológico, espiritual, o mental, o emocional. O que faz o nosso corpo se acabar rápido não é tanto a comida. Tem que ter uma dieta equilibrada, sim, mas é muito emocional. Eu estou estudando para poder fazer palestra daqui a algum tempo e eu estou vendo essa questão assim das doenças, como elas surgem. Grande parte delas é a nossa imprudência. É o fato da gente ser animalizado demais. A gente levar muito a sério essa carne aqui. E isso daqui é para cuidar, para a gente passar pelas situações e não para a gente ser usado pela carne. Muitas das vezes a gente inverte os papéis. A gente acha que isso daqui é mais importante do que o nosso espírito. E aí a gente judia dessa carne. Porque a gente ama demais, porque a gente sofre demais, porque a gente odeia demais, porque a gente tem ressentimento demais. Sentimentos, pensamentos, atitudes ruins que trazem consequência ruim para o teu corpo. E depois você quer se locomover e não pode. Depois você quer fazer as coisas e não consegue. Aí você corre para um centro espírita para tomar passe. Você corre pedindo uma cirurgia espiritual. Mas você acha que a espiritualidade vai fazer isso tudo sozinha. Esquece. Foram lixos que você jogou no seu perispírito, que transbordou no teu corpo. E que a espiritualidade pode ajudar a limpar. Por caridade, não por obrigação. Mas você tem que estar ali, com a vassoura na mão também, fazendo a sua parte. E a sua parte é sempre maior, porque foi você o causador. Então a sua parte de limpar tudo isso é muito grande. O passe ele vai ajudar muito. A cura vai ocorrer se você tiver a fé e se você tiver a atitude. Se você receber bem todos os tratamentos de uma forma coerente, consciente, equilibrada e extirpando de você os seus defeitos. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a gula e tantas outras, situações que você se meteu no decorrer do caminho. Então, cabe a cada um de nós aproveitar essa cura espiritual com fé. Ela pode vir, mas tem que manter a fé acesa. A questão do passe funciona, mas você tem que abrir as portas. Você tem que fazer a sua parte da limpeza.